A nossa convidada de hoje da Sessão TV Atende é a psicóloga Luciene Casarotto. Vamos falar sobre o mês de Janeiro Branco. Luciene, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, João. Eu agradeço o convite. Janeiro Branco, discutir a nossa saúde mental em meio à pandemia. Uma pesquisa recentemente apontou que o medo é a principal preocupação das pessoas. É um Janeiro Branco assim diferente, que tem uma atenção ainda maior e uma conscientização das pessoas, Lu? Sim, esse Janeiro Branco tem sido bastante simbólico para nós, apesar de que os outros também são, mas esse veio com uma marca diferente, né? Nunca houve tanta necessidade de cuidarmos da nossa saúde mental como em tempos de pandemia, né? As pessoas têm sido amedrontadas por toda a situação que estamos vivendo. Segundo as pesquisas, o medo é o sentimento que tem trazido maior dificuldade aí para as pessoas viverem a sua rotina. Então vale a pena mais do que nunca olhar com mais carinho, né, para a saúde emocional, para a nossa saúde mental. Esse janeiro, ele traz um alerta. Você percebe hoje que as pessoas, assim, ansiedade, medo, estresse, isso pode se tornar, a gente fala assim, uma panela de pressão. A pessoa vai guardando esses sentimentos, e de repente, bum, Sim, isso é possível? É possível. A ansiedade, o estresse, ele é decorrente do medo, né? Nós entendemos aqui o medo como um estado emocional e afetivo, que ele é necessário para a gente poder se adaptar à nossa vida, se adaptar ao ambiente. Porém, quando ele deixa de ser uma pequena ansiedade, um pequeno desconforto, e ele vem de uma forma mais intensa, que então chamado as fobias, ele pode atrapalhar consideravelmente a vida da pessoa. Então, em decorrência do medo, vem a ansiedade e vem o estresse. Né? Nós podemos entender o seguinte: frente a uma situação que nós entendemos como uma situação de perigo, a química do nosso cérebro libera adrenalina, que é o hormônio do medo, né? Que é o hormônio onde a gente fica mais tenso, a gente tem taquicardia, sudorese, trazendo alguns desconfortos físicos. Quando a adrenalina baixa, nós liberamos o hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, em decorrência do medo, vários outros sentimentos e sensações são manifestadas no nosso corpo, um é decorrente do outro. Como é possível, muitas vezes, com esse medo, com essa ansiedade, eu apresentar sintomas, achar que eu estou com a doença, tudo isso fruto dessa ansiedade, desse estresse, desse medo? Sim, esses estudos até apontam, né, que há um processo aí em muitas pessoas que estão se sentindo muito amedrontadas e vulneráveis diante da pandemia, elas vêm sofrendo do processo que a gente chama de somatização, né, que a pessoa apresenta sintomas decorrentes do estado emocional, né, desse estado de alerta que a pessoa fica por conta do vírus, da Covid. Então ela começa a apresentar alguns sintomas. A gente precisa entender que o ser humano, ele é a junção, né, da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito. Um deles estando vulnerável, né, o outro vai sentir. É isso que acontece no processo de somatização. Então muitas pessoas desenvolvem vários sintomas da doença e ela não está doente, ela só está com muito medo. Então nós precisamos ter um termômetro aí, né? Quando esse medo é natural, quando ele nos faz adaptar ao meio que nós estamos vivendo, tendo atitudes de prevenção, né, de uso de álcool, distanciamento social, máscara, e quando esse medo faz a gente ficar acuado dentro de casa sem viver como se deveria viver a rotina, trabalho, né, a parte profissional, tudo. Então a gente, na realidade, precisa entender o quanto isso traz sofrimento para a pessoa. Quanto maior o sofrimento,
maior é a chance dela estar desenvolvendo uma fobia e precisar, então, de ajuda profissional. Essa questão da ajuda profissional, muitas vezes a pessoa ela não percebe. Ela começa, muitas vezes, a passar o álcool em gel, ela fica nervosa, ela fica agitada. As pessoas em volta percebem. Como chegar a falar, você está bem, você precisa de ajuda? Como direcionar essa pessoa a um profissional? Nós estamos num momento que eu tenho dito que é olhar para o outro com empatia e com respeito. Nós precisamos começar a verbalizar os nossos medos, né? Então, aquela pessoa que tem visto um colega, um familiar, um conhecido muito ansioso em relação a esse cuidado, é de proporcionar um momento de sentar junto, né? Mesmo que for uma ligação de vídeo, mesmo que for um bate-papo à distância, mas que ele possa fazer com que o outro comece a verbalizar aquilo que ele está sentindo. Porque a gente só geralmente procura ajuda quando a gente entendeu o que é aquilo que a gente tem sentido. Então a pessoa precisa definir quais são os medos, quais são os sentimentos que ela tem manifestado, para então ela se conscientizar da importância de procurar ajuda. E muitas vezes a empatia proporciona isso, né? Esses encontros de verbalização, de bate-papo, de ajudar o outro a entender o que está acontecendo com ele. Um janeiro branco, em meio a uma pandemia, ressalta ainda mais a importância de se cuidar da saúde mental? Sim, eu tenho dito isso sempre, né? 33% da população mundial, segundo a OMS, sofrem de ansiedade e uma outra porcentagem tem sofrido com transtorno depressivo. Então, nunca se fez tão importante, né, essa conscientização sobre a importância dos cuidados e sabendo, né, que somos essa junção corpo, mente e espírito. Nós, criando imunidade emocional, provavelmente criamos também imunidade fisiológica e que pode nos ajudar aí na prevenção e mesmo a passar por toda essa situação de uma maneira mais forte, mais corajosa, sem tanta vulnerabilidade. Ô Lu, se viu se não está bem, não tenha vergonha, não tenha medo. Busque ajuda, né? Busque ajuda. Buscar ajuda é um ato de coragem. É você assumir para você mesmo que você não está sozinha diante de tudo que nós estamos vivendo. Hoje somos uma sociedade a nível mundial que enfrentamos a mesma dificuldade, o mesmo problema. Então, procurar ajuda é sinal de que você está sendo forte, que você tem tentado superar todas as dificuldades, todos os sofrimentos que estão dentro de você. Lu, quero agradecer a sua participação. Até uma próxima oportunidade e muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, João. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a psicóloga Luciene Casaroto.